É com um enorme prazer que eu vou bater um papo de novo com o Felipe Chibaz, ele que é representante do Gap Mill, da Unesco. Tudo bem, Felipe? A gente falou já no ano passado e esse ano, né, com um modelo diferente aí, 100% digital. É um prazer ter você aqui de novo. É um prazer realmente estar aqui de novo com os espectadores e, evidentemente, construir conhecimento conjuntamente. Muito bem. Você acabou de participar de um painel que, inclusive, teve um nome inspirado num livro que você foi um dos organizadores, Exato. né? Aí, ó, já mostra aqui para o pessoal. Das cidades inteligentes às cidades mil. Então, para a gente começar o bate-papo, qual que é a diferença entre uma cidade inteligente e uma cidade mil? Eu acho muito importante esse ponto porque tem muita ênfase tecnológica apenas, às vezes, quando se fala de cidade inteligente. O que isso significa? Se pensa em cidade inteligente e muitas vezes as pessoas, prefeitos, técnicos que lidam com esse conceito o aplicam de uma maneira um pouco limitada. Isto é, aplicam apenas as tecnologias, né? Mas os dados e sensores. Os dados, os sensores, a quantidade de celulares ou de tecnologias que são utilizadas, por exemplo, para construir um hospital 4.0 ou outra entidade. É muito importante também saber para quem se construi esse hospital 4.0 ou uma outra instalação que utilize as novas tecnologias. É muito importante também, por exemplo, formar e educar as pessoas num pensamento que não seja preconceituoso para utilizar as novas tecnologias. Um exemplo claro, o ano 2018, né, se levantou por Unesco que existiam vários robôs, chatbots, que utilizavam vozes femininas para o atendimento, mas vozes femininas sempre em uma posição subalterna. Bom, mais uma vez, o algoritmo é programado por seres humanos e é recepcionado por seres humanos. A inteligência artificial por si só ou outra tecnologia não resolve os problemas da sociedade. É necessário um olhar humano ou pós-humano, como a gente comenta, né, que inclua as novas tecnologias, sim, que inclua, é claro, o ser humano e também a natureza. Esses três polos colocados no mesmo nível. É o que a gente chama de pós-humanismo, é o que dá sustentação filosófica e multicultural, multidisciplinar para a construção de uma nova cidade, de uma nova utopia, que significa, sim, utilizar o conceito de cidade inteligente, mas também o conceito de cidade sustentável, utilizar também o conceito de cidade saudável, muito importante, e saudável, cidade saudável, falando desse conceito da Organização Mundial da Saúde, estamos falando do quê? Estamos falando de uma cidade que, por exemplo, tenha mobilidade urbana em tempo real, que estamos falando de uma cidade em 15 minutos, se fala hoje. Por que isso é tão importante? Porque se eu estou num ônibus, num trem, e demoro 2 horas para chegar ao ponto em que eu trabalho e volto depois, eu não estou tendo saúde. Quando eu multiplico isso por uma semana, multiplico essas 4 horas, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, multiplico por mês, por ano, eu não estou tendo qualidade de vida, não estou sendo feliz. E nos conceitos de cidade saudável se fala de ser feliz. E bom, nós temos métricas nesse livro que comentávamos antes, indicadores que ajudam a concretizar isso, que não fique só na teoria. Opa, cidade inteligente sim, mas, por exemplo, um ponto muito importante que nós avaliamos nas cidades inteligentes, quantidade de startups que tem a cidade. Mas não só, e agora no modelo da cidade mil, não é só quantas startups temos. Quantas dessas startups estão dedicadas, por exemplo, para resolver problemas comunitários? Essa deve ser a métrica. Quantas dessas startups estão vinculadas a resolver problemas da saúde em vínculo com o poder público, quer dizer, aquela parceria público-privado? Quantas dessas startups, por exemplo, estão dedicadas também à inovação social? Temos aqui mesmo em São Paulo, que temos bastante contato com a prefeitura de São Paulo, e temos os Infolab. E temos, nesses laboratórios, por exemplo, às vezes tem formação para os meninos que está para ajudá-los a montar sua própria startup. Mas que temos aqui muitas vezes, Mafé? Temos muitas vezes pessoas que estão montando suas startups sem pensar na sustentabilidade desse negócio que estão montando suas startups só para o lucro pessoal. Olha, se você está tendo um curso gratuito pela prefeitura, que está olha, deve-se formar esse grupo, essa empresa, essa startup com uma mentalidade de inovação social, uma mentalidade que pense sim num negócio sustentável, mas um negócio sustentável desde um ponto de vista ecológico, mas também sustentável para que as pessoas consigam manter esse negócio e não só se enriquecer uma pessoa. Então, esse outro olhar que é da economia criativa, da nova economia que a gente fala, é o olhar da cidade mil, que está falando, por exemplo, também de formar, educar o pensamento crítico,
educar também o pensamento criativo e educar também a sensibilidade das pessoas. Não é só tecnologia. A tecnologia por si só não resolve os problemas. Então, é muito importante entender esse ponto, né? E a preocupação da Unesco. Olha, vamos construir cidades resilientes. Não é, por exemplo, vamos só ajudar a pessoa a sair do ponto A até o ponto B de forma rápida. Não, de repente vamos desenvolver o bairro onde ela mora para ter oportunidades de trabalho e ela ter uma qualidade de vida melhor também, né? E temos hoje exemplo disso que você acabou de falar. Bom, primeiro que tudo, isso tudo parte da Agenda 2030. Aí a Agenda 2030 tem o ponto número 11, que fala de construir cidades sustentáveis e cidades que sejam, evidentemente, mais habitáveis pelas pessoas. Esse ponto número 11 da Agenda 2030 é essencial para toda essa construção aqui, que é uma proposta da ONU, como você sabe. E, bom, é fundamental construir cidades que utilizem as tecnologias, resilientes, cidades educativas. Todos esses modelos que eu estou mencionando são modelos criados pela Unesco, criados pela ONU ou criados até pelo PNUD e outras entidades. E do que se trata é precisamente de qual cidade queremos. Não é só apenas dizer assim, opa, temos estes problemas, esses desafios, essas situações. Bom, mas qual cidade queremos? Eu quero só uma cidade que seja só de entrega rápida, como você falou. Eu só quero uma cidade mais eficiente, mas mais eficiente, mais rápida, para quem? Essa pergunta é muito importante. E por isso aí entram os elementos filosóficos pós-humanistas. Olha, queremos uma cidade mais rápida, mais eficiente para todas as classes sociais, para todas as diversidades de pensamento, mas diversidades também de sentimento, diversidades de étnicas raciais, que não é só o problema dos negros, o problema também, de repente, dos asiáticos, que às vezes podem ser discriminados. Aqui mesmo em São Paulo acontece. Por exemplo, agora com a pandemia, como começou na China e nos países asiáticos de maneira geral, aconteceu que muitas vezes as pessoas asiáticas, quando chegavam a outro país, eram rejeitadas só por ser asiáticas. Tudo isso acontece no mundo atual. Então, igual com as mulheres, e não só com as mulheres, vamos dizer assim, com as diversidades de gênero. Temos 65 gêneros sexuais, segundo o Facebook, e às vezes nossa discussão é muito restrita. Então, a cidade 1000 também pode ser vista como 1000 ângulos, 1000 olhares, 1000 visões para uma cidade. Uma cidade, 1000 ângulos, 1000 visões. Muito bom. Para a gente terminar o nosso bate-papo, eu queria só que você falasse o que a gente conseguiu aprender com essa pandemia, né? Que foi um baque aí na vida de todo mundo, está sendo. Então, o que a gente já aprendeu com ela que dá para levar no mundo pós-pandemia para uma cidade 1000? Mafé, muito boa a sua pergunta, porque realmente, vamos dizer assim, a pandemia acelerou muitos processos que estavam acontecendo nas cidades. E, por outro lado, também contribuiu bastante a modificar processos que não é só uma questão de aceleração, sino também de modificar processos de interação com o cliente, com o consumidor final e também de toda a sociedade, né? Os governos tiveram que se posicionar sobre esse assunto da pandemia. E falando da cidade 1000, os desafios das cidades e a transformação, né, que está acontecendo, quero dizer que se criou a rede das cidades 1000, quer dizer, rede Unesco de cidades 1000. Esse é um ponto muito importante, porque existiam cidades isoladas, como por exemplo Helsinki, que tem o bairro Kalasatama, né, que é um bairro emblemático, no qual se implementaram muitas dessas ideias. Por exemplo, nesse bairro Kalasatama, as pessoas usam aquele telhado ecológico que permite utilizar energia solar, os prédios não são muito altos, o bairro também, a segurança é integrada pelos próprios moradores, as decisões todas são realizadas de forma participativa e com uma prefeitura que está aberta para isso, também com alta tecnologia. Mas percebe, o ponto não é a tecnologia, é para quem serve a tecnologia. Bom, existia esse bairro. Vamos usar ao nosso favor, né? Exato. E bom, existia esse bairro, mas e existem outros bairros, por exemplo, em São Luís, nos Estados Unidos, etc. Mas era necessário criar uma rede dessas cidades. E agora, no dia 30, que foi o Dia Mundial das Cidades, dia 30 do mês de outubro, tivemos a oportunidade de organizar um webinar. Eu tive a oportunidade de organizar com minha colega, a professora Verônica Jarnik, e bom, Unesco, é claro, né, como suporte geral, no qual várias cidades mundiais se pronunciaram por criar uma rede de cidades 1000. Né? Esse conceito já vem se desenvolvendo desde o ano 2018 e cada vez mais está se solidificando.
Hoje é muito mais conhecido, é claro, o conceito de cidades inteligentes, cidades blockchain, cidades educativas, entre outros. Mas esse conceito que acabo de dizer envolve os outros ou tem sinergias com os outros. E agora está se solidificando a partir desse ponto aqui que acabo de dizer, os novos desafios provocados pela pandemia, que envolvem criar ecossistemas muito mais integrados. Envolve também, é claro, criar um respeito por todos os elementos do ecossistema, quer dizer, consumidor, a empresa ou startup, governos, inovação. E isso todo se facilita a través desse enfoque que eu acabei de comentar, cidades, Media and Information Literacy, e essa rede mundial de cidades que está se criando. No ano, agora, nesse dia 30, se declararam a cidade de Kingston, na Jamaica, que vai fazer um piloto disso. Temos também a cidade que está também se declarando nesse sentido, a cidade de Puebla, no México. E temos também a cidade de Asunción, aliás, 14 cidades, além de Asunción, em Paraguai. E, bom, temos também interesse de Roma e de Paris para começar a fazer todo esse processo. Então, estamos falando de cidades importantes, cidades mundiais, que estão adotando esse sistema e o que não nega os outros sistemas da cidade inteligente, por exemplo. Não, vamos ter uma cidade inteligente, mas que também seja uma cidade mesmo. Muito bem. Obrigada por todo o conhecimento que você trouxe aqui para a gente nessa entrevista, viu? Mais uma vez agradeço. Obrigado. Até mais.